Olá, obrigada por estar novamente aqui conosco. E hoje nós vamos falar sobre um dos pontos divergentes entre católicos, evangélicos e espíritas. Vamos falar da reencarnação. E Antônio Baduy Filho, no seu livro Estudando o Evangelho, por André Luiz, ele nos traz um exemplo bem significativo. Ele nos mostra que nós reciclamos tudo. Papel, plástico, vidro, não é isso? Papelão. Por quê? Porque sabemos que eles vão ser transformados em outras coisas que vão ter utilidade. E que, dessa forma, o nosso espírito, que foi criado pela inteligência suprema do universo, por Deus, né? Também se recicla através da reencarnação. Então, é justamente isso que trata o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu recomendo a leitura aí para todos vocês, né? É dessa reciclagem moral, onde nós vamos transformar o lixo dos nossos defeitos, dos nossos erros, né? Em virtudes, através aí dessa mudança que a reciclagem vai fazer em nós. Como uma garrafa PET, né? Após ser reciclada, ela pode virar talheres, pode virar luminárias, né? A mesma coisa a reencarnação o espírito vai buscar um novo corpo, um novo envoltório, uma nova aparência. Assim como a garrafa PET que eu mencionei. E a ideia da reencarnação, ela é muito antiga, não foi o espiritismo que a trouxe. Se formos lá 3.000 anos antes de Cristo, encontraremos papiros da Grécia, né? Onde essa ideia já era expressa. Veja, eles dizem assim: antes de nascer, uma criança já viveu, e a morte não é o fim. A vida é um evento que passa como o dia solar que renasce. E Sócrates e Platão também acreditavam na reencarnação. Sócrates, inclusive, deixou escrito o seguinte: estou convencido de que vivemos novamente e que os vivos emergem dos que morreram e a alma dos que morreram estão vivas. Desculpe. E no Livro dos Espíritos, na questão 171, Kardec pergunta o seguinte: em que se funda o dogma da reencarnação? E os Espíritos nos respondem: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom Pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Ou seja, aqui os Espíritos estão nos afirmando a impossibilidade de existir inferno eterno, onde nós vamos ficar para sempre por causa dos nossos erros e das nossas imperfeições. Mas Deus nos faz, não nos pune nunca, Ele nos dá chances e mais chances de arrependimento, de renovação. E existem muitos relatos que comprovam aí a reencarnação. Eu destaco um aqui para vocês de uma criança de 2 anos chamada James Leninger. Ele acordava todas as noites após ter pesadelos recorrentes, onde ele estava num avião, ele era piloto de um avião e esse avião colidia. E aí, aos 3 anos de idade, ele relata para os seus pais que ele realmente foi um piloto, chamado Jack Huston. E esse piloto, segundo ele, né, morreu numa batalha acontecida em Iwo Jima. E que ele estava, né, alocado lá, né, no USS Natoma Bay. Aí o seu pai foi pesquisar, né? Porque uma criança de 3 anos ser capaz de uma riqueza de detalhes, de detalhar sua experiência de uma vida passada com tanta consciência, né? Era assustador até. E ele vai pesquisar e constata que realmente houvera um piloto chamado Jack Huston. E que esse piloto
morreu numa batalha em Iwo Jima. Ele constata tudo, inclusive o garotinho fala da sua família quando ele era Jack. E o pai consegue encontrar uma irmã dele que ainda estava viva e que confirma todas as palavras do menino. Só não acredita quem não quer, né? Porque como explicar tudo isso? Uma criança de 3 anos? Difícil, né? E Jesus, no item 17, né, nesse capítulo do Evangelho, Kardec nos traz uma fala de Jesus, onde ele diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele também nos traz aí, então, essa dualidade, Espírito e corpo, mostrando, né, que não é uma única coisa. E também nos diz claramente sobre reencarnação quando afirma que João Batista é Elias. Ou seja, Elias, que tinha morrido há muito tempo, estava ali, num outro corpo, com outro nome, com o nome de João Batista. Então, é a afirmação, né, da reencarnação. E nós sabemos que a ciência comprova que é impossível o espírito retornar num corpo que a Terra já destruiu ou que já foi cremado, né? Então, nós acreditamos como espíritas nas vidas sucessivas e no espírito que habita, então, vários corpos em cada jornada evolutiva, né? E quando a gente não tem esse conhecimento, fica difícil explicar as supostas injustiças que acontecem no mundo. Porque a gente vê crianças que nascem com doenças seríssimas, que morrem jovens, né? Vemos todo tipo de dor e miséria. Então, temos guerras, temos essas catástrofes acontecendo pelo mundo recentemente, ainda, né, aqui no Rio Grande do Sul, com pessoas sofrendo demais, muitos perdendo seus entes queridos. Como explicar que muitas pessoas boas passam por coisas terríveis e pessoas comprovadamente ruins têm uma vida boa, feliz, né? Passam sem grandes tormentos. Então, se não acreditássemos na reencarnação, se não acreditássemos que tudo que estamos passando aqui tudo ou a grande maioria do que passamos aqui se origina em vidas passadas, em erros cometidos e agora em necessidade de expiá-los e de aprender através dos sofrimentos, né? Nós chegaríamos à conclusão que Deus é injusto, porque ele então escolheria pessoas para sofrerem muito e pessoas que iam viver no bem bom. Então, quem não acredita em reencarnação, eu não sei como explica a justiça de Deus, a sua bondade e o seu amor por nós. Então, a reencarnação, para nós, é um forte indício dessa justiça divina, que vai nos permitir evoluir, né? Chegando, então, a esse estado de espírito puro que almejamos. E nós vemos também uma prova aí da reencarnação na nossa própria família, né? Há pessoas que têm vários filhos, por exemplo, cada um de um jeito, vindo dos mesmos pais, educados da mesma forma, mas são espíritos diferentes. Então, há muitos desacertos familiares. Por quê? Porque Deus reúne, através da sua sabedoria, da sua justiça, as pessoas na mesma família, sob o mesmo laço consanguíneo, para que possam ajustar essas diferenças do passado, para que possam transformar o ódio em amor, né, os erros em acertos, para que possam se reconciliar. E André Luiz, no livro Missionários da Luz, nos traz um exemplo bem claro também sobre isso, quando ele nos fala do trio Raquel, Adelino e Sigismundo. Sigismundo havia assassinado Adelino numa outra encarnação. E aí houve um plano reencarnatório para que eles voltassem como pais. Adelino seria pai, Raquel mãe, de Sigismundo, para justamente ajustar esse erro do passado. E aí a gente pergunta, bom, mas
Tudo bem, existe o esquecimento do passado. Adelino não saberia que Sigismundo o havia assassinado em outra vida e vice-versa, né? Mas tem aquele sentimento inato de repulsa. Sim, isso acontece. Mas nós, sabedores desse processo, dessa lei reencarnatória, dessa reaproximação que é feita, temos então que olhar para aquele parente difícil na nossa família com compreensão, entendendo que ele ali está para que possamos aparar todas as arestas do nosso relacionamento. E outra coisa, muitas dificuldades que passamos hoje não tem nada a ver com a vida passada, tá, gente? Nós cometemos novos erros porque somos imperfeitos. E, obviamente, a lei de ação e reação está aqui. Plantamos, vamos colher. Então, muito do que sofremos hoje aqui deriva do que estamos fazendo de errado hoje aqui. E muitas coisas ainda teremos que ressarcir em outras vidas, caso cometamos erros graves nesta encarnação, tá? Então, tem gente que fala, é meu karma. É seu karma? Não, olha bem o que você anda fazendo, né? Porque você está realmente colhendo. Bom, nós temos que entender também que a reencarnação, ela é algo que nos traz paz, que nos traz alegria, porque nos mostra a imortalidade do espírito. Então, todos os nossos amores que já partiram para o plano espiritual continuam vivos. E Deus, na sua sabedoria, vai nos unir novamente. Então, nós vamos poder reencontrar aqueles que amamos. Da mesma forma que reencontraremos aqueles que odiamos e que nos odeiam, tá? Mas essa certeza, né, nos traz um conforto muito grande, principalmente na hora de uma perda, né? E Kardec, ele diz assim, a certeza da própria imortalidade tem reflexos em nossa vida, nos dá uma fé inabalável no futuro e influencia enormemente em nossa conduta moral, provocando naturalmente uma revisão na escala de valores que utilizamos em nossa existência. O que ele está falando? É fácil de entender. Se nós acreditássemos na unicidade da vida, ou seja, só existe esta vida onde eu sou Lu, tenho esse corpo, seria o quê? Eu e todas as outras pessoas iríamos aproveitar o máximo possível durante a existência, porque a hora que morrêssemos, acabou tudo. Então, quantas pessoas não iam tirar vantagem do outro e iriam desrespeitar o outro? Por quê? O foco seria ele. Essa é minha única existência, eu preciso extrair tudo que eu posso. Porque quando eu morrer, eu serei tão pó quanto o outro. Quanto o outro que foi bom, quanto o outro que foi ruim, quanto o outro que foi feliz ou infeliz. Então, eu vou procurar ser feliz. Agora, acreditar na reencarnação é a única forma de fazer, de entender que esta vida é uma passagem, que eu sou um espírito ocupando este corpo temporariamente. E acreditar, então, na unicidade da vida vai provar que não existiria nenhum código moral capaz de segurar, de controlar as pessoas. Imagine, seria o caos, uma sociedade em caos, uma sociedade da lei do mais forte, do mais sabido, do que tivesse condição de passar na frente dos outros. Porque nenhuma lei o seguraria, não haveria nenhuma cobrança futura. Então, vamos lá, né? Então, meus queridos, a reencarnação é essa oportunidade de evolução. Então, que a gente fique atento, que nós podemos e devemos usar o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa escolha para fazer desta nossa vida de hoje uma vida melhor, para que a gente tenha consciência dos motivos de estarmos aqui encarnados. Essa era a mensagem. E se você ainda não está nos ajudando a divulgar o canal, eu peço que nos ajude. E como? Curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo. E vamos levar mais, né, difundir essa casa espírita, Centro Espírita JJ Rodrigues, aqui de Campo Limpo Paulista. Muito obrigada, fique com Deus.